how are you doing? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, essa é a aula 8. O objeto de conhecimento é compreensão geral e específica, leitura rápida. O detalhamento, conhecimentos prévios sobre o tema do texto. Organização do texto, recursos tipográficos, dados específicos em um texto. Reconhecimento do assunto principal abordado, com apoio de palavras cognatas. Então, fiquem bastante atentos e let's start! Bem, então nós vamos começar a nossa class. Olha só, o nosso cenário, não é? Ficou um pouquinho diferente aqui. Atrás de mim vocês podem observar, né, esse pequeno livro, né, bem pequenininho hoje. E aqui ao nosso lado nós temos o tema da nossa aula, que é skimming. Vocês já viram falar nesse tema, nesta palavra, certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa estratégia de leitura. E vamos dar uma olhada, então, na definição de skimming. Bem, olha só. Nós vamos trabalhar com esta estratégia de leitura. Então, nós vamos ver a definição dela, características e como a gente pode utilizar, né, dentro de um texto. Então, iniciando, nós temos aqui o que é o skimming exatamente. Então, acompanhe, olha só. É uma estratégia de leitura rápida para quê? Para identificar a ideia principal de um texto. Observe que tem a palavra rápida ali. É isso mesmo, a ideia é essa, tá? É uma leitura rápida. Qual é o objetivo? Identificar a ideia principal de um texto. O que mais que nós temos sobre essa estratégia? Características. Então, é uma leitura 3 ou 4 vezes mais rápida que uma leitura normal. Então, não é aquela leitura que você pega o livro, se senta e começa a fazer anotações, né? E vai e volta. Não. É uma leitura 3 a 4 vezes mais rápida que uma leitura normal. Por quê? Porque o meu objetivo está ali em cima, não é? Saber qual é o assunto do texto. Temos mais algumas informações sobre essa estratégia. Então, ela é indicada em situações em que o leitor tem muita coisa para ser lida em pouco tempo. O que acontece? Qual a situação que você vê isso, né? Nas nossas avaliações externas, como por exemplo o Enem. Você tem vários textos ali, você tem que ser rápido, né, para fazer aquela leitura, um apanhado geral daqueles textos e poder responder a pergunta. Você tem um tempo determinado para fazer aquela prova, avaliação. Então, você não pode ficar se detendo palavra por palavra. Então, esse tipo de estratégia é a mais indicada para você fazer, assim, um olhar geral sobre o que é que o texto está querendo apresentar para você. Temos mais uma outra informação sobre o skimming, que é a seguinte: é uma leitura mais abrangente que o scanning. Scanning é uma outra estratégia de leitura. Então, essas duas, né, o skimming e o scanner, são bastante utilizadas. Por quê? Nesse tipo de avaliação, né, que a gente tem vários textos, a gente utiliza bastante essas duas, né, para a gente poder ter um direcionamento sobre o que o texto está falando e também buscar informações específicas, que é o caso do scanning. Mas voltando ao skimming, essa estratégia de leitura, lembrem-se, eu quero só saber qual é o assunto do texto. Então, você bateu o olho ali, deu uma geral no texto, né? Olhou assim só por alto, né? Viu uma imagem, viu uma palavra, digo, ok, então esse texto é sobre computador, esse texto é sobre leitura, esse texto é sobre um estúdio de TV, como o que nós estamos agora. Então, esse é o objetivo do skimming, saber qual é o assunto do texto. E para a gente poder utilizar, como é que a gente faz? O que a gente precisa observar? Quais são os detalhes que a gente precisa ver para utilizar essa estratégia de leitura? Acompanhe aqui comigo, então. Olha só, quando a gente vai utilizar o skimming, a gente tem que observar alguns detalhes no texto, alguns elementos no texto. O primeiro deles é
título e subtítulos. Então, por exemplo, lá no seu texto você tem um título Computer is alguma coisa. Então, a palavra computer é bem parecida com computador, né? Computer, computador, certo? Então, você já mata logo a charada. Ah, esse texto está falando sobre computador. Vamos ver o que exatamente sobre o que ele está falando, né? Então, quando você lê o título, né, já dá a ideia sobre o que aquele autor quer passar para você. Assim como os subtítulos. Os subtítulos, eles desenvolvem um pouquinho mais a ideia principal, que é o título do texto. Então, quando você vê o título, veja se tem alguma palavra que se relaciona, né, lá no subtítulo também. Lá. Então, você só confirma as suas informações. Right? Próxima dica. Introdução e conclusão, caso haja, né? Tem alguns textos que não tem uma conclusão especificamente, certo? Mas, com certeza, tem a parte da introdução, ok? Então, lá na introdução também você faz a mesma ideia, né? Faz essa sequência. Viu o título, é computador, vê se tem lá no subtítulo alguma palavra também relacionada a computador. Vai lá na introdução agora e confirma, vê se é isso mesmo, vê se tem alguma outra palavra que se relaciona a esse assunto que você já confirmou, certo? Então, 3 elementos até agora, não é verdade? Vamos continuar que tem mais. Observamos ainda, para utilizar a estratégia skimming, o primeiro e último parágrafos. Então, assim, se você já confirmou que aquele assunto você já entendeu que é computer, você dá uma olhada no primeiro parágrafo e pula lá para o último também, para confirmar se é essa ideia que você está seguindo, se essa lógica, né, se confirma, right? Então, a gente sempre dá uma olhadinha também lá no primeiro e último parágrafos. Lembre-se, é uma estratégia de leitura. Ela é rápida, eu quero só saber mais ou menos do que está falando aquele texto, ok? Temos mais passos aqui que você pode seguir. Tópico frasal. O tópico frasal é como se fosse um resumo. Em geral, ele aparece sempre na primeira frase, né, da introdução. Então, ele é como se fosse um resumo de tudo que aquele texto quer apresentar para você. Então, você lê essa primeira frase, né, do primeiro parágrafo, que você pode observar, né, se você confirma se aquele assunto que você acha que é, né, você está podendo ver também, identificar no tópico frasal. Right? Continuando. Outros elementos que a gente pode, né, que podem nos ajudar com essa estratégia são o seguinte: imagens, gráficos e tabelas. Gente, imagens nos ajudam bastante. Então, por exemplo, quando você me viu aqui nesse livrão, né? Será que essa professora vai falar sobre leitura hoje de novo? Então, quando você vê os livros, já dá logo essa ideia, não é? Então, a mesma coisa com as imagens. Se você vê a imagem, o título, você já faz a relação ali. Confirma, né, se é o que você estava pensando ou não, ok? Assim como os gráficos e tabelas. Então, segue essas dicas, não é? Quando você for utilizar essa estratégia. Temos mais. Outras palavras que nos ajudam são as seguintes: as palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que são parecidas com as nossas palavras em língua portuguesa, na escrita, e também tem o mesmo significado. Por exemplo, a palavra material. Material, que significa em português material. Tanto, né, na língua inglesa, você escreve da mesma forma que em português. Material, né, com todas as letras, sem tirar nem pôr, igualzinho. Certo? Então, é um exemplo de palavra cognata. Palavra-chave são aquelas palavras que nos dão a dica sobre o que aquele assunto, né, aquele texto está apresentando. E também palavras repetidas. Ah, essas também nos ajudam muito, né? Se está repetindo demais uma palavra, você já anota ali do lado para você confirmar se é isso mesmo, aquele assunto que está sendo apresentado. Então, esses tópicos todinhos aqui são alguns elementos que eu posso observar no texto para utilizar a minha estratégia de leitura skimming. Lembre-se, é uma estratégia de leitura, tá? É uma leitura rápida. E claro, para a gente poder, né, treinar, exercitar um pouquinho dessa estratégia, nós temos aqui um texto para vocês darem uma conferida.
Então, olha só, nós vamos apresentar para vocês um texto, vou mostrar alguns elementos dele, e depois a gente vai ver cada um daquelas dicas que eu apresentei para vocês dentro do texto, para que vocês possam, né, melhorar aí seu olhar, né, dar um foco maior em cada um desses elementos, certo? Vamos observar aqui junto comigo. Então, primeiramente, nós temos aqui o título, né? Aqui, gente, é a imagem, tá? Tudo isso aqui é a imagem do texto, certo? Então, observe que já nessa imagem, ele já dá uma dica bem legal para você sobre o que esse texto está falando. Então, o título é Computer Science Careers. E aí, novamente, aparece a palavra career aqui, não é? Novamente aparece computer, aparece science. E várias palavras aqui, ó. Computer Scientist, Business Analyst, Computer Programmer, Data Engineer, Business Intelligence Analyst. Então, essas palavras também confirmam o que você está suspeitando, né? Que você tem no título. Continuando, vamos ver um pouquinho mais do texto. Na sequência, nós temos um subtítulo, olha só aqui, ó. E é uma pergunta. Esse what você já conhece, né? É o que ou qual. E a pergunta é, what do computer science graduates do? E aí, ele vai responder essa pergunta aí, certo? Lembram das nossas typographic marks? Olha aqui os 2 pontos, né? E vem seguindo uma lista. Tem uma listinha aqui dizendo software engineer, web designer, web developer. Então, vamos ver um pouquinho mais do nosso texto. Na sequência do nosso texto, tem mais um pedacinho, né? Um outro subtítulo. E aí, nós temos mais esse parágrafo, né? Certo? Continuando um pouquinho mais, esse subtítulo diz Typical Employers. E aí, novamente, olha só, nossos 2 pontos, né? Vamos ver mais um pouquinho, tem mais uma outra lista aí. Continuando. Então, nessa próxima lista, nós temos Education, Healthcare, Telecommunications. E o nosso texto finaliza, né, com mais um parágrafo aqui no final, que diz o seguinte, né? You can also find, e depois alternatively, other options, e ele finaliza aqui, né, com a fonte do texto, ok? Então, nós vimos que esse texto tem o título, tem a imagem, tem subtítulos, tem aquelas dicas, né, que a gente viu anteriormente, certo? E agora nós vamos analisar junto comigo aqueles elementos que a gente viu na nossa lista. Vamos dar uma olhada. Então, o primeiro elemento que vocês vão observar, lembra-se qual é? Isso mesmo. O título. Aqui o título diz o seguinte, né? Computer Science Careers. Quando você olha esse título, tem alguma palavra que você já conhece? Você já viu essa palavra? Você acha que alguma dessas palavras é cognata? Então, você já vai anotando rapidinho, né? Deixa ali numa listinha separada. Então, se você acha que conhece alguma dessas, você já vai confirmando as suas hipóteses sobre o assunto do texto. Próximo. No próximo, nós temos as imagens, gráficos e tabelas. Nesse texto, nós temos aqui essa imagem, que ela diz bastante coisa, porque tem várias palavras aqui que vocês viram também lá no texto, não foi? E aqui tem também escrito assim, ó, Career in Computer Science. Então, novamente, tem as mesmas palavras que tem lá no título. Então, você vai confirmando também. Já ouviram falar nessa palavra career? O que será que significa? É a palavra computer, já dá para saber o que é. E science, certo? Então, você vai confirmando, além de olhar também as palavras que tem aqui nas imagens. Vamos ver mais um outro tópico. Observe os subtítulos. Quais foram os nossos subtítulos? Vamos dar uma olhada aqui. O primeiro foi What do Computer Science Graduates do? Que é uma pergunta. Então, provavelmente o texto vai, na sequência, vai responder essa pergunta, né? O que alguma coisa do faz, não é?
Continuando, nós temos mais outro subtítulo que é Typical Employers. Typical. E aí, essa palavra typical é cognata? Employers, você conhece? Então, você vai também já analisando. Outro que a gente vai observar também, ler a primeira frase de cada parágrafo e o tópico frasal. Então, vamos ver aqui esse primeiro. Então, a primeira frase, né, daquele subtítulo diz o seguinte: A computer degree opens up a range of IT careers, from applications development to web design. Então, novamente, palavras relacionadas ao título, né? Degree, computing, careers, IT, certo? Então, vocês podem observar que tem tudo relacionado à parte de computer. E essa palavra também, careers, que aparece várias vezes. Temos mais um. Typical employers, né? Common employers are IT consultancies and IT service provider, certo? Vamos ver mais uma outra dica que é leia o resumo ou último parágrafo do texto. Nesse caso, nós temos lá o último parágrafo, que é o seguinte: Other options include going to teaching or lecturing, IT sales and marketing or IT-related publishing, journalism and writing. Então, esse foi o último parágrafo do texto. E agora vamos ver mais outros elementos. Vocês vão observar agora esse mesmo texto, ele foi dividido em partes para que a gente pudesse observar os seguintes detalhes que eu vou mostrar aqui para vocês. Quais são esses detalhes e palavras? Vocês vão observar agora as palavras cognatas, que estão marcadas em vermelho, as palavras-chave, que estão, né, na cor verde, e as repetidas, né, que estão em laranja. Vamos começar com as palavras cognatas, olha só. Então, começamos lá do título, ó, Computer Science Careers, certo? Careers, por que eu considero careers cognata? Carreiras, ok? Careers, certo? Science, ciência, e computer, computador. O que mais que nós temos? Palavras lá, né, do comecinho. Experience, experiência, typical, típico, certo? Continuando um pouquinho do texto mais, vendo as cognatas. Olha lá o subtítulo. Tem computer, tem science, graduates, certo? Então, essas palavras são cognatas, são parecidas com o português, né? Tem o mesmo significado. Continuando. Careers, novamente, que a gente viu lá no começo, né? Carreiras. O que mais? Olha ali a palavra include, que inclui ou incluem. E ali os dois pontos, por quê? Porque vem uma sequência aqui, ó. Sequência de quê? Está falando de jobs, né? Trabalhos, certo? E ali aparece com a listinha. Vamos ver o próximo. O próximo agora são as palavras-chave, né? Que nos dão as dicas sobre o que o texto está falando. Vamos ver aqui. Então, as palavras-chave são essas aqui, ó. Computer, Science, Careers. Por quê? Porque elas são as que são do título do texto. Então, quando eu coloco essas palavras, eu já vou me guiando. Eu vou procurar essas palavras dentro do meu texto também. Aí eu tenho que confirmar se elas vão aparecer lá ou se o texto está me encaminhando para outra coisa, certo? Job está ali marcada também. Job significa trabalho, tá? Então, ele está falando sobre isso também. Carreira, né? Science, computer e job, que é o trabalho. Continuando. Aqui nós temos, né, o texto continua e temos mais uma outra marcada lá na frente, que é novamente a palavra jobs, né? Então, esse texto está me encaminhando para quê? Para as carreiras, né, e os trabalhos relacionados à pessoa que trabalha, né, com computação, certo? Então, ele vai dar algumas dicas, né, em que áreas que a pessoa pode trabalhar. Agora, vamos finalizar aqui com as palavras repetidas, que elas confirmam também se a gente está pensando da maneira certa, né? O caminho certo. Continuando, então. Computer Science Careers. Quais são aqui, né? Eu marquei todas elas, por quê? Porque todas essas aqui aparecem várias vezes no texto, ok? Então, a palavra job também está marcada, porque ela repete no texto. Vamos ver o próximo aqui. Olha só, novamente, Computer Science está repetindo, ok? O que mais? Palavra degree, certo? Computer degree.
opens up. Então, continuando. Careers, novamente repete, certo? Então, vai confirmando, né? Ah, então tá falando sobre ciência da computação, tá falando sobre trabalho nessa área, tá falando sobre carreira. Então, você já pega essa ideia, ok? Continuando. Novamente, job está repetindo, degree, certo? O que mais? Analyst, né? 2 vezes aqui aparece o analyst. Então, vocês puderam observar que a gente tem estratégias para não ficar preso em cada palavra por palavra. Você pode dar uma geral, assim como a gente está fazendo para você. Eu fiz aqui, né, marcando as palavras, para que você pudesse observar, né, apurar mais o seu olhar, para que você possa ver que é possível você fazer uma leitura de um texto em língua inglesa, sem precisar ficar parando palavra por palavra, ok? O que a gente está fazendo aqui? A gente está identificando as palavras que podem nos ajudar a compreender o assunto do texto. Lembre-se que é uma estratégia de leitura rápida, então a gente não vai ficar perdendo muito tempo, ok? Vamos ver mais um pouquinho do texto, acompanhe comigo. Então, ainda com essas mesmas cores aí, para a gente se guiar, não é? Vamos ver agora as palavras cognatas. Vamos lá. As palavras cognatas, elas continuam aparecendo lá no resto do texto, tá aqui, ó. Continua aqui em typical, employers, né? Então, aparece em typical, que é típico, ok? O verde já está marcado aqui, tá? Que é as palavras-chave, certo? Continuando. E aí o texto continua aqui, ó. Vou marcar primeiro as cognatas, né? Consultancy, service, computers, opportunities, departments, organizations, sectors. Então, todas essas que estão em vermelho são palavras cognatas, porque são parecidas com o português, têm o mesmo significado. Por exemplo, service, né? Service é serviço, ok? E aqui as que estão marcadas são as palavras-chave, ok? As de verde. Continuando um pouquinho mais no nosso próximo. Aqui na nossa próxima lista também a gente está marcando as cognatas, ok? Aerospace, Defense, Agricultural, Financial Service, Education, Central Government, Telecommunications. Então, você observa que a gente vai confirmando através dessas palavras qual é o assunto do texto, não é verdade? Então, você já viu que tem carreira, que tem trabalho, e esse trabalho está relacionado, né, com ciência da computação, ok? E ele dá várias dicas em que áreas que as pessoas podem trabalhar, right? Vamos ver mais um pouquinho. Continuando mais um pedacinho do texto, né, seguindo aqui pelas nossas cores. Vamos agora para as palavras repetidas. Acompanhe aqui comigo. Então, typical employers, né? As palavras repetidas, employers, certo? Então, no caso aí, employers significam empregadores, certo? Continuando, então. Então, employers aparece novamente aqui, não é? A palavra IT, ok? O IT também aparece de novo ali embaixo, as palavras repetidas, que vão confirmando, né? Que a gente está vendo que está falando sobre carreira nessa área, right? Temos aqui a nossa sequência do texto, ok? Vamos vendo aqui. E aí ele passa a nossa lista, né? A lista das áreas, as carreiras que a pessoa pode trabalhar quando ela entra nessa área, né, de Computer Science. Então, o que a gente viu até agora? Então, nós vimos a estratégia de leitura skimming. A gente marcou aqui nesse texto as palavras cognatas, como, por exemplo, services, né? Okay? Que é uma palavra parecida e tem o mesmo significado. Marcamos as palavras repetidas, que elas também nos ajudam, né, a entender sobre o que o autor está querendo reforçar para a gente. E também as palavras-chave. As palavras-chave são aquelas que nos guiam para entender e confirmar qual é o assunto do texto, ok? Então, através delas, a gente bate o olho assim rapidamente e só vai confirmando. Você não precisa ficar marcando como eu marquei. Por que a gente marcou? Para que você veja que muitas palavras são parecidas, né? Que são as cognatas. Então, rapidamente você vai identificar sobre o que é aquele assunto do texto, certo? Então, defense, por exemplo, defesa, aerospace, né? Aeroespacial, certo?
Então, todas essas palavras vão nos ajudando e nos guiando para entender o assunto do texto. E aí facilita rapidamente para você compreender qual é a ideia. E como a gente está falando sobre o skimming, vamos dar uma revisada sobre os tópicos que a gente viu, cada um deles? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo, então. Bem, então olha só, vamos relembrar qual foi o passo a passo que a gente utilizou para relembrar, né, sobre o skimming. Quais são os passos que eu posso utilizar para usar essa estratégia de leitura? Vamos dar uma olhada então. Primeiro foi qual, hein? Identificar a ideia principal de um texto. Esse é o objetivo do skimming. Qual é o objetivo do skimming? Saber qual é a ideia principal do texto, do que o autor quer passar para você e qual é aquela ideia, né, que está ali gritando ali naquele texto. Como que a gente pode utilizar o skimming? Vamos observar o quê? Então, nós vamos observar primeiro os títulos, né? No caso, o título e subtítulos, né? Caso haja mais de um, certo? Então, você vê o título, confirma no subtítulo, vê se é aquele caminho que você está entendendo, né? Que você acha que é. O que mais que a gente vai observar no texto? Vamos ver a introdução e a conclusão. Então, você vai lá no primeiro parágrafo, dá uma conferida, vê se aquela ideia que você está vendo lá no primeiro parágrafo também está batendo com título, com subtítulo. E se está a mesma ideia também lá no final, que é no caso da conclusão, caso haja alguma conclusão. Tudo bem? Que às vezes eles cortam só um pedacinho de um texto, né? E apresentam para você, certo? Um outro passo que a gente pode fazer, verificar o primeiro e últimos parágrafos. Também é essa mesma ideia, né? Vai confirmando no primeiro e no último. Próximo passo é ver o tópico frasal. Como eu falei para vocês, o tópico frasal, em geral, ele aparece já no primeiro parágrafo, na primeira frase. É como se fosse um resumo daquele texto, ok? Então, quando o autor consegue escrever muito bem, ele faz um resumo bem legal nesse tópico frasal. Então, é interessante você dar uma olhada também. Vimos ainda uma outra dica que a gente pode observar, que são imagens, gráficos e tabelas. Então, as imagens nos ajudam bastante, como essa que a gente acabou de ver do texto, né? Porque praticamente naquela imagem tinha uma lista, né, de carreiras relacionadas a computer science, a ciência da computação. Ou seja, já na imagem ele estava gritando para você sobre o que aquele texto estava falando, certo? Além dos gráficos também que nos ajudam e as tabelas, né? Quando você tem as informações, né, na tabela, você também consegue, né, tirar as ideias principais de lá. Vimos ainda uma outra dica, que foram aquelas últimas que nos ajudam muito também, que são as palavras cognatas. E aí você me pergunta, e aquelas false friends? Os falsos amigos ou os false friends, eles existem, mas não são muitos, certo? É interessante você conhecer uma lista deles, daqueles que vocês com certeza vão ver nas avaliações externas, né? Em geral eles aparecem, mas eles não são muitos. Mas é interessante você estudar. A maioria são as cognatas. Vimos também qual? Palavra-chave, que é aquelas que nos guiam para o assunto principal do texto. E também as palavras repetidas, né, que elas também são consideradas palavras-chave. Por quê? Porque quando você vê várias palavras repetidas ali, elas também vão te colocar naquele caminho, né, daquela suspeita sobre aquele assunto do texto que você já estava pensando. Você só vai confirmando com elas, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre a estratégia de leitura skimming.